Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana, sua anfitriã. Você já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Essas estruturas incríveis que foram consideradas as mais impressionantes da época e que são um verdadeiro marco da história humana? É claro que sim! E quando falamos nelas, muitas coisas vêm à nossa cabeça, como patrimônio mundial, arquitetura, ruínas antigas, turismo. É uma pena que a maioria dessas maravilhas não existam mais, mas ainda há muito que se aprender sobre elas. Mas afinal, o que eram e o que aconteceu com elas? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Ao longo dos séculos foram construídas, reconstruídas, destruídas, foram testemunhas do apogeu e queda de impérios, enfrentaram terremotos, guerras, incêndios e somente uma delas continua de pé. E é por ela mesmo que vamos começar. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e, sem dúvida, a mais conhecida delas. Com cerca de 146 metros de altura, a pirâmide foi construída em torno de 2560 a.C., como uma tumba para o faraó Khufu. A construção levou cerca de 20 anos e utilizou em torno de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas cada. E é, sem dúvida, um dos maiores desafios de engenharia que se tem registro. Surpreendentemente, a Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Mas por que isso aconteceu? A resposta é simples. As pirâmides são uma façanha construtiva de incrível precisão, construídas com pedras maciças muito bem ajustadas. Apesar de terem mais de 4.500 anos e terem resistido a guerras, terremotos e depredações, a Grande Pirâmide de Gizé hoje enfrenta desafios modernos como a poluição, o turismo em massa e a expansão da Cairo moderna que a está sufocando. Por isso, o governo egípcio tem investido em programas de conservação e restauração para preservar a estrutura para as futuras gerações. Hoje em dia, é possível visitar o interior da Grande Pirâmide de Gizé e explorar as câmaras funerárias e corredores estreitos que levam ao topo da pirâmide. No entanto, o acesso é limitado e controlado, e há restrições de idade e condições físicas para os visitantes. A Grande Pirâmide de Gizé é, sem dúvida, um tesouro da humanidade e um exemplo impressionante da engenharia antiga. Sua sobrevivência ao longo dos milênios é uma prova da habilidade e criatividade dos antigos egípcios, que construíram uma estrutura que ainda é fonte de fascinação para as pessoas de todo o mundo. O próximo de nossa lista são os Jardins Suspensos da Babilônia. Dizem que o rei Nabucodonosor II construiu os jardins no século VI a.C. para sua esposa Amitis, que sentia falta da paisagem montanhosa de sua terra natal. Os jardins foram construídos em vários níveis com plantas e árvores em cada nível, criando uma visão impressionante e exuberante. Os jardins suspensos eram uma estrutura gigantesca que consistia em uma série de terraços com vegetação, que pareciam flutuar no ar. Eles eram alimentados por um complexo sistema de irrigação que levava a água do rio Eufrates para os terraços superiores. Os terraços inferiores eram sustentados por grandes arcos de tijolos cozidos, enquanto os superiores eram suportados por uma estrutura de madeira e argila. Infelizmente, os jardins suspensos da Babilônia foram destruídos há muito tempo e sua localização exata é ainda incerta. Existem várias teorias sobre o que teria causado sua destruição, incluindo terremotos, guerras e até mesmo a falta de água na região. Independentemente do que realmente aconteceu, os jardins suspensos da Babilônia são um exemplo impressionante da habilidade e da criatividade dos antigos construtores. Embora não possamos mais vê-los, sua influência pode ser sentida em muitos dos jardins exuberantes que existem ainda hoje em muitos dos projetos de paisagismo modernos.
O Templo de Ártemis em Éfeso, também conhecido como Templo de Diana, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Localizado na cidade de Éfeso, na atual Turquia, o templo foi dedicado à deusa grega da caça, da natureza selvagem e da fertilidade. Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. O templo foi construído no século VI a.C. pelos gregos, mas foi destruído em um incêndio em 356 a.C. A lenda diz que o incêndio foi causado por um homem chamado Erostratos, que queria se tornar famoso. O templo foi reconstruído em tamanho ainda maior pelos arquitetos gregos Dinócrates e Deinócrates, que foram contratados por Alexandre o Grande, rei da Macedônia. A nova estrutura tinha 127 colunas de mármore branco, com uma altura de cerca de 18 metros cada. O templo era tão grande que podia ser visto de longe pelos navios que se aproximavam do porto de Éfeso. O Templo de Ártemis em Éfeso foi um local de grande importância religiosa e cultural. Era visitado por pessoas de todo o mundo antigo, incluindo governantes, filósofos e artistas. A estátua de Ártemis, que ficava no interior do templo, era considerada uma escultura de proporções épicas, medindo cerca de 5 metros de altura e uma aparência majestosa. Apesar de sua grandiosidade, o Templo de Ártemis foi destruído novamente em 268 d.C., durante as invasões dos godos. Os materiais do templo foram utilizados para a construção de outros edifícios na cidade de Éfeso. Hoje, o local onde o Templo de Ártemis se encontrava é um importante sítio arqueológico. Os visitantes podem ver as ruínas das fundações do templo e as colunas que foram parcialmente restauradas. O local foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2015. A estátua de Zeus em Olímpia foi uma das obras mais famosas do escultor grego Fídias, que trabalhou nela durante aproximadamente 12 anos. A estátua media cerca de 12 metros de altura e foi construída em ouro, marfim e madeira. A estátua de Zeus foi criada para homenagear o deus de mesmo nome, que era considerado o rei supremo dos deuses gregos e governante do Monte Olimpo. A estátua representava Zeus sentado em um trono, com uma coroa de oliveira na cabeça e um cetro de ouro na mão esquerda. Em sua mão direita, ele segurava uma figura da vitória, também em ouro e marfim. A estátua de Zeus em Olímpia foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua grandiosidade, beleza e luxo. No entanto, assim como as outras maravilhas, a estátua de Zeus acabou sendo destruída ao longo dos anos. Foi relatado que a estátua foi transferida para Constantinopla no século IV d.C., onde acabou sendo destruída em um incêndio no ano de 475. Ainda hoje, os visitantes podem ver a base original da estátua de Zeus em Olímpia, onde a obra foi exibida por quase 1 milênio antes de sua destruição. A base é uma obra de arte em si mesma, com esculturas detalhadas em sua superfície representando cenas da vida dos deuses gregos. A base é uma importante peça da história e cultura gregas e é considerada um tesouro da humanidade. O mausoléu de Halicarnasso foi também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído na cidade de Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, em homenagem ao sátrapa persa Mausolo, que governou a cidade entre 377 a 353 a.C. A construção do mausoléu começou durante a vida de Mausolo, mas ele morreu antes da conclusão. A obra foi então finalizada por sua esposa Artemísia II, que ficou muito abalada com a morte do marido e decidiu finalizar a obra em sua homenagem. O mausoléu de Halicarnasso tinha cerca de 45 metros de altura e era ricamente decorado com esculturas e adornos em mármore. Ele foi construído em várias camadas, incluindo uma base quadrada, um corpo cilíndrico com colunas e um telhado em forma de pirâmide. O mausoléu foi destruído por terremotos na Idade Média e suas pedras foram usadas para construir uma fortaleza pelos cavaleiros da Ordem de São João.
Hoje, restos do mausoléu podem ser vistos no castelo de Bodrum, que foi construído sobre as ruínas da fortaleza. O farol de Alexandria, localizado na cidade de mesmo nome no Egito, foi construído no século III a.C. e foi uma das maravilhas mais famosas do mundo antigo. A torre tinha uma altura estimada em 137 metros e servia como um farol para guiar os navios que navegavam pelo mar Mediterrâneo. Segundo as descrições da época, o farol de Alexandria era composto por 3 seções, sendo a base quadrada com cerca de 60 metros de largura, seguida por uma seção octogonal com cerca de 30 metros, finalizando com a seção circular superior com aproximadamente 8 metros de diâmetro. Ao longo dos anos, o farol de Alexandria sofreu com terremotos e outras catástrofes naturais. Ainda assim, permaneceu de pé por mais de 1.500 anos. Foi só durante o século XIV que o farol foi severamente danificado por um terremoto e não foi reconstruído, tendo as suas ruínas sido utilizadas como fonte de materiais de construção para outras construções na região. Atualmente, o local onde o farol de Alexandria ficava é ocupado pelo Forte Qaitbay, construído no século XV como uma defesa contra invasões estrangeiras. Embora as ruínas do farol de Alexandria não existam mais, sua fama e importância histórica perduram até hoje. O Colosso de Rhodes era uma estátua gigante do deus grego Hélio, construída na cidade de Rhodes, na antiga Grécia. A estátua tinha cerca de 33 metros de altura e era feita de bronze, tornando-a uma das maiores estátuas já construídas na história. A construção do Colosso de Rhodes começou em 292 a.C. e levou cerca de 12 anos para ser concluída. A estátua foi encomendada pelo governante da ilha de Rhodes após a cidade ter resistido a um cerco do rei Demétrio Poliórcetes. A construção foi financiada com a venda de armamentos deixados pelos invasores. O Colosso de Rhodes foi tão grande e impressionante que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua ficava na entrada do porto de Rhodes e era visível de quem chegava à cidade pelo mar. Durante séculos, o Colosso de Rhodes foi o símbolo da cidade, atraindo visitantes de todo o mundo antigo. E foi então que um terremoto atingiu a ilha de Rhodes e derrubou o colosso, que ficou reduzido a pedaços. Durante séculos, os restos da estátua ficaram espalhados pela cidade, sendo vendidos como sucata ou usados em outras construções. Hoje em dia, não restam muitos vestígios do colosso. Algumas ruínas podem ser vistas em Rhodes, incluindo 2 pedestais gigantes que teriam feito parte da base da estátua. Apesar da destruição, a imagem do Colosso de Rhodes continua a ser um ícone da cidade e da Grécia Antiga. E esse foi o vídeo sobre a intrigante história das 7 maravilhas do mundo antigo, estruturas monumentais construídas com tecnologia avançada e habilidades incríveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com a sua galera. A beleza e a importância histórica desses feitos são um lembrete poderoso de nossa capacidade humana de superar limites e criar coisas impressionantes. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!